A colega de trabalho. É esse relato aqui, ó. Olá, Ana e assombrados. Primeiro, quero dizer que amo seu canal. E segundo, que os nomes no relato já estão trocados. Muito obrigada. Sempre ouço os relatos e fico pensando, Deus me livre disso acontecer comigo. Mas hoje, ouvindo um relato sobre um sonho bizarro, me dei conta de que eu também tenho uma história para contar. Pois bem, tudo aconteceu em 2008 ou 2009. Já não lembro direito. Eu tinha passado em um concurso público e começado a trabalhar em uma creche. Logo de início percebi que uma das professoras que trabalhava lá, que vou chamar aqui de Sara, era bastante temida pelas crianças e também pelos adultos. Eu percebia que Sara era maldosa, que gostava de ver as pessoas em situações constrangedoras. Mas eu não ligava, afinal ela nunca havia tentado nada comigo. Com o passar do tempo, eu comecei a me sentir mal no trabalho. Eu sentia o clima muito pesado e uma frequente dor de cabeça. Uma vez eu comentei sobre isso com outra colega de trabalho que me perguntou se depois que ela ia embora, eu passava algum tempo com a Sara. Pois é, eu passava. Nesse dia, essa colega me contou algumas coisas sobre a Sara, inclusive que ela seria macumbeira. Eu nem liguei, pois eu não tenho preconceito com nenhuma religião. E ela não faria nada comigo porque eu não oferecia mal algum a ela. Qual o motivo? Para que ela ia fazer alguma coisa contra mim, né? Passados alguns dias, eu tive um sonho bizarro. Sonhei que estava na igreja, a mesma que eu frequentava todos os domingos, mas os fiéis estavam diferentes, estavam muito feios e de repente começaram todos a gritar comigo. Eu não entendi o que eles diziam, mas pelas expressões eu sei que eles me xingavam. Alguns até me batiam. O interessante é que eu estava muito calma e pensava: Jesus já vem para me ajudar. E ele veio mesmo. Desceu do alto e parou do meu lado, e imediatamente todos se afastaram de mim. Em seguida, eu sonhei que eu acordei. Me vi no meu quarto deitada na minha cama e tinha 3 ou 4 anjos à minha volta. Um deles me disse para eu ficar tranquila, pois eu já ia morrer. O anjo foi fazendo carinhos no meu cabelo e eu morri. Foi a hora que eu acordei de verdade. Acordei meio assustada com aquele sonho, né? E querendo saber o que aquilo significava. Resolvi contar para as pessoas. Quem sabe alguém me ajudava a interpretar? Uma das pessoas para quem eu contei me disse convicta: Você vai passar por situações difíceis, mas não deve se preocupar. Deus está cuidando de você. E eu acolhi essa interpretação como sendo a certa. Coincidência ou não, a Sara, que nunca havia me feito mal algum, começou a me tratar mal. Começou a fazer fofoca, falava comigo com hostilidade. Certo dia fui até a sala dela levar o café da tarde dos bebês. E do nada ela me disse que rezaria um Pai Nosso às avessas, para mim, e que eu ia ver. Bocuda como sou, respondi que rezaria um Pai Nosso na ordem correta e que veríamos qual tinha mais poder. A partir daí, a perseguição piorou muito. Algumas pessoas comentavam que eu era a bola da vez e eu seguia sem entender como que aquela situação havia chegado naquele ponto, pois de verdade nada havia acontecido para isso. Em um fim de semana, eu estava trabalhando no encontro de jovens com Cristo, na igreja que eu frequentava. Nesse ano, eu fiquei na equipe de vigília. Eu e mais 6 amigos ficamos da sexta-feira à noite até domingo à tarde, orando pelos jovens que lá estavam. Foi um fim de semana incrível, porém a dor de cabeça que eu vinha sentindo foi aumentando muito, chegando ao ponto de eu sentar no chão e ficar batendo a minha cabeça no joelho enquanto eu rezava o Santo Terço. Quando chegou no auge da dor, momento que eu pensei que fosse desmaiar, a dor começou a diminuir e desapareceu. Achei tudo aquilo bem estranho, mas estava tudo bem. Eu não sentia dor e estava feliz. Encerramos o encontro e na segunda-feira fui trabalhar normalmente. Tive a semana mais tranquila desde que comecei a trabalhar ali. E a Sara, bom, ela simplesmente não falava mais comigo como se eu não existisse ali.
e eu só conseguia pensar que aquela mulher era completamente maluca. Chegou o domingo e eu fui à igreja à noite, pois seria a Santa Missa do Reencontro. Não sei o porquê, mas o padre resolveu fazer uma missa de cura e libertação. Para quem não sabe, nessa celebração o padre passa com o Santíssimo nas mãos por entre os fiéis. O interessante é que esse padre não costumava fazer esse tipo de celebração, mas justamente nesse dia ele fez. Quando passou na fileira em que eu estava, ele parou com o Santíssimo a poucos centímetros da minha testa e eu senti uma forte dor de cabeça outra vez. Por um instante eu não estava mais na igreja. Eu me vi no refeitório da creche e vi a Sara vindo pelo corredor. Quando ela passou por mim, me olhou e seu rosto se transformou num bicho horrendo que me fez sentir muito medo. Quando abri os olhos, eu estava na igreja e o padre estava saindo da minha frente e eu me dei conta de que não havia passado mais do que 2 segundos. Fiquei confusa e dessa vez decidi conversar diretamente com um padre. Contei a ele tudo o que havia acontecido desde o início, enfatizando que eu nunca havia tido nenhum atrito real com a Sara. E ele me disse: ela é uma pessoa que não precisa de motivos para prejudicar. E você despertou a inveja dela. Deus te protegeu e te curou, mas durante a Santa Missa te mostrou de onde vinha a dor que você sentia. A partir daí eu passei a me proteger melhor com as orações e deixei de duvidar das maldades das pessoas, pois elas são capazes de tudo. Um ano depois eu pedi remoção da creche para outra escola. Decidi mudar porque eu queria trabalhar com crianças maiores. Mas a Sara, segundo dizem, seguiu acreditando que foi ela quem deu um jeitinho para eu ir embora dali. Não duvido que ela de fato tenha feito alguma coisa, mas se fez, me ajudou a conseguir a remoção que eu tanto queria. Ai, quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Como dizem, é algo assim. Não sei se eu falei certo, mas. Então, né? Maledite sendo maledite, gratuitamente, fazendo mal para os outros. Mas vai tomar o dela, vai tomar, sempre tomam, aguarde. Na verdade, a pessoa que faz isso já não é feliz. Quem se ocupa com essa mágoa, essa raiva, esse dos outros, já não tem felicidade. Fique tranquilo. E se parece que tem, só parece. Que a pessoa quer fingir que tem. Mas se ela tem essa coisa aí, esse coração peludo, ela já não é feliz. O pedido que uma criança fez tornou-se real. Vamos lá. Oi, Aninha, tudo bem? Meu nome é Fulana, ou melhor, Fulana. Tenho 21 anos, sinto-me imensamente honrada por ter meu relato sendo contado por você. Ah, eu que agradeço. Acompanho o seu canal desde 2018. Conheci você por conta do Matheus. Vi um vídeo dele falando sobre o pé grande no almanaque assombrado. Sim, Matheus, eu te troquei pela Ana. Ah, sorry. Desde então venho acompanhando eu e a minha vida, e é assim que eu vou chamar minha mãe. Nos acompanhamos, elas acompanham a gente, né? Desde então, eh, desde então venho acompanhando eu e a minha vida, acompanhando o canal. Bom, se houver nomes serão trocados e desculpe pelos erros de ortografia. Vamos lá. Essa história se passa comigo e com a Vida. Na época morávamos eu, Vida, minha avó Diva e minha irmã mais velha, Isa. Acredito que na época eu tinha por volta de uns 7 ou 8 anos de idade, em uma cidadezinha no interior do Mato Grosso. Vida trabalhava na prefeitura da cidade, Vida é a mãe dela, né? Trabalhava na prefeitura da cidade. Era separada do meu pai, o qual nunca cumpriu com sua obrigação de dar a pensão para as filhas, eu e minha irmã. Portanto, ela era a única fonte de renda da casa, né? É, isso. Ela nunca deixou faltar comida na mesa, mesmo ganhando 500 a 600 reais, o salário mínimo na época. O dinheiro que ela ganhava era para coisas essenciais, mercado, farmácia, essas coisas. Vida é um exemplo de mãe e de mulher. Parece que nada a abala.
Ela é firme quando tem que ser, mas também sabe ser amorosa com um jeitinho bruto e adorável que eu herdei dela. Quando eu era criança, não tinha muita noção das coisas que aconteciam à minha volta, principalmente em relação ao financeiro. Teve uma vez que eu já cheguei a ficar doente, de ter febre, porque eu queria comer marshmallow em tubinho. Eu pedi para a vida e ela me explicou que não tinha dinheiro para comprar. Eu entendi e não pedi mais. Porém, depois disso, comecei a ficar doente, com febre. Ela me dava remédio, mas nada adiantava. Vida logo entendeu que era por conta do bendito marshmallow. Parece loucura, mas a febre só passou quando eu comi. Ah, eu conheço bem essa história, viu? Já tive febre por causa de uma roupa que passou só depois que minha mãe comprou essa roupa. Meu irmão já teve 2 vezes, quando era criança, também febre por conta de 2 brinquedos diferentes. Conheço história de criança que já teve febre com vontade de comer pizza, sabe? E é assim mesmo, parece que a febre não abaixa com remédio, com nada. Aí você tem que descobrir o que ela tá com vontade. E aí você dá aquilo e a febre passa. É interessante. Já aconteceu então. Bom, nessa época a vida tinha se convertido ao evangelho e nós a acompanhamos nos cultos e em vigílias dentro da igreja. Vida, Diva e Isa tinham guarda-roupas onde guardavam suas coisas e eu era a única que não tinha. As minhas roupinhas de igreja, ou seja, aquelas roupinhas que a gente reserva para ir para a igreja, as melhorzinhas, eram separadas e guardadas junto com as coisas da vida. Já as roupas do dia a dia eu guardava dentro de uma caixa de papelão aos pés da nossa cama. Eu não conseguia ser organizada com as roupas. Era uma luta. Arrumava hoje e bagunçava amanhã, e isso foi me incomodando. Certo dia, cansada e com raiva daquela caixa que era um caos, eu cheguei na vida e pedi um guarda-roupas, alegando que eu não conseguia manter arrumada aquela caixa. Ela, com todo amor e paciência, me explicou que não poderia comprar, pois o dinheiro estava curto e que, se eu realmente quisesse um guarda-roupas, para que eu pedisse a Deus, que ele me daria. Eu ouvi e falei tá bom. Esperei ela sair para trabalhar, entrei no quarto, ajoelhei na cama e comecei a falar com Deus. Deus, eu quero um guarda-roupas. Olha a situação das minhas roupas. Eu não consigo deixar arrumado. Fica tudo bagunçado. Eu falei com a minha mãe e ela disse para eu pedir para o Senhor. Então, por favor. Aí levantei e fui brincar. Mais tarde, por volta de umas 4 da tarde, um caminhão, tipo baú, encostou lá em casa e chamou minha avó. Quando eu vi o caminhão, eu comecei a gritar e a pular. Ai, meu guarda-roupa chegou, eba, chegou! Eu estava eufórica, pulando em volta da minha avó sem entender nada. Minha avó não estava entendendo nada, né? Quando ela perguntou do que se tratava, os meninos da entrega disseram assim, que uma pessoa tinha comprado um guarda-roupas e mandado entregar na nossa casa. A minha avó pensou que deveria ter sido a minha mãe, sem saber que eu já tinha pedido para ela sem sucesso. A vozinha recebeu, montaram o móvel e eu encantada. Quando minha mãe chegou em casa do trabalho, eu corri até ela e contei o que eu tinha feito, que eu tinha pedido a Deus e ele tinha me dado. Ela, incrédula, falou para minha avó que não tinha comprado guarda-roupas, muito menos contado a alguém que eu tinha pedido um guarda-roupas a ela, e que ela tinha falado para eu pedir para Deus. Mas ela não achou que eu ia realmente orar e pedir. Já era de tardezinha quando a minha tia apareceu na nossa casa e já foi perguntando se tinham gostado da encomenda. A minha mãe perguntou se ela era doida. Perguntou se eu havia pedido guarda-roupas a ela. E ela respondeu dizendo assim: Sabe, eu estava trabalhando e de repente veio um pensamento, uma vontade muito grande de comprar um guarda-roupas e mandar entregar lá. Minha mãe contou. Tá, ela falou isso. Aí minha mãe contou para ela o que eu tinha feito e ela se emocionou. Eu fiquei felizona. Coloquei minha roupa, tudo bonitinho, arrumadinho, no guarda-roupas novo. Só depois de grande é que eu fui entender o que tinha acontecido.
o meu mais sincero pedido tinha se tornado real. Esse acontecimento foi muito marcante para todos nós, porque vimos o agir de Deus nas pequenas coisas. Eu sou grata a Deus por ter me dado o meu maior bem, que é a vida, minha mãe, que amo com todo o coração. Esse relato não é de assombração, mas de milagre. Mesmo sendo uma coisa supérflua, blá, 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 é uma coisa simples para a maioria, mas foi a minha primeira experiência com Deus. O pedido que uma criança fez que tornou-se real. Beijos, Ana. Obrigada por ter contado o meu relato. Espero que tenham gostado e que, se eu tiver coragem, eu conto outras coisas que aconteceram na minha infância e que acontece até hoje. Desculpa pelo tamanho do relato e pelos erros de ortografia. Tá tudo certo. Manda beijo para minha mãe, Vida, e me avisa. Ah, tá. Ok. Um beijo para você, um beijo para sua vida. E olha só que interessante, gente. Ela me pede um negócio aqui 4 horas da tarde. Chega o pedido? E é assim que Deus trabalha, não é interessante? Não fez assim, materializou um guarda-roupas, mas mexeu no coração de uma outra pessoa que, sem entender direito, foi lá e comprou e mandou entregar lá. Olha só, acontece isso com comida. Às vezes você fala: "Não sei, mas ai, deu uma vontade de fazer um bolo e entregar para fulana?" Vai lá e faz. Às vezes a fulana lá tá precisando, pedindo um sinal, alguma coisa, e isso pode ser o sinal. Então, as pessoas, nós somos ferramentas na mão da espiritualidade, também para mostrar para outra pessoa, para ajudar outra pessoa. E assim as orações e os pedidos vão sendo atendidos, né? Aqueles de coração puro, não é? Bem interessante. Muito bom. Próximo relato. Dona Pombogira veio se apresentar para mim, ou Pombagira, enfim, é uma moça que nos conta. Desde o meu nascimento até os meus 4 ou 5 anos de idade, a minha avó frequentava o candomblé e sempre me levava lá para benzer, nas festinhas de Cosme e Damião, que eu amava. Lembro até hoje de uma que fui e comi vários doces e estavam deliciosos. Bom, o tempo passou e a minha avó se converteu ao cristianismo. Assim, toda a minha família também passou a frequentar a igreja. Então, não tive mais contato com o candomblé. Anos se passaram e, com 24 anos, comecei a me interessar pela Umbanda. Mas nunca cheguei a ir, por conta do preconceito da minha família. Mas comecei a ver vídeos e estudar sobre o assunto, até que chegou um momento em que parei por conta do meu marido. Até o momento que eu parei, por conta do meu marido não querer ir comigo, e acabei esquecendo. Passado algum tempo, em um sábado, eu e meu marido estávamos dormindo. Já era umas 6:30 da noite e, de repente, os meus sogros chegaram em casa. Eu ouvi e o acordei. Falei para ele: vai lá atender e fecha a porta. Eu não ia levantar porque eu não estava muito bem aquele dia. E ele foi. Eu ouvi meus sogros entrando e conversando, mas de repente as vozes deles ficaram mais baixas e eu me vi deitada, porém estava no outro quarto e meu colchão estava no chão. O interessante é que, ao mesmo tempo em que eu estava sonhando, eu os ouvia conversando, porém não conseguia acordar. O quarto estava escuro e, de repente, eu via alguma coisa se materializando na minha frente. Senti um arrepio e me deu muito medo. Essa coisa soltou uma risada do tipo e disse para eu não ficar com medo. Depois dessa risada, para não ficar com medo? E disse para eu não ficar com medo. Veio mais próximo a mim e eu comecei a me debater até que o medo passou. Então comecei a ouvir aquela coisa falar. Ela disse que a partir daquele momento ia me guiar e cuidar de mim. Daí eu perguntei: mas quem é você? E ela disse um nome que eu não consigo me lembrar por nada. E ela continuou a dizer: no seu mundo eu tenho outro nome,
Pombagira, Maria Rosa ou Maria das Rosas. Então ela deu outra gargalhada e sumiu. De repente, eu estava no meu quarto, na minha cama de novo, e vi a minha sogra entrando e dando um beijo no meu rosto. Só assim eu consegui acordar. Olha, foi muito real. Depois eu perguntei para o meu marido se a mãe dele tinha entrado lá e ele disse que não. Eu fiquei abismada com o sonho e até hoje fico pensando nele. Foi uma experiência e tanto. Espero que os umbandistas do canal deem a sua opinião e falem dessa pombagira para mim, porque eu não consegui descobrir quase nada sobre ela. Eu só sei que são poucas as falanges que ela tem. Pombagira Maria Rosa ou Maria das Rosas. Mas peraí, então a sogra não entrou lá para dar um beijo, porque ela falou, e de repente eu estava no meu quarto, de novo na minha cama, e vi a minha sogra entrando e dando um beijo no meu rosto. Só assim que eu consegui acordar. Mas aí depois perguntei para o meu marido se a mãe dele tinha entrado lá e ele disse que não. Então, será que foi a entidade mesmo que foi lá e deu um beijo nela, né? Parecida com a sogra, enfim. Então, deixem aí suas opiniões, tá? Por favor. Vamos lá, opiniões ou falando quem é essa pombagira. Vamos com o relato de hoje, então, que é este daqui. Era criança ou coisa ruim? Essa, mais uma daquelas questões. Vamos ler. Olá, Anne Assombrados. Meu nome é Fulana, mas para vocês eu sou a Fulana. Esse é o terceiro relato que envio ao canal e um deles já foi lido. Ah, tá. Enfim, ouvindo um relato sobre uma moça que teve que fazer alguns banimentos de espíritos ruins que se apresentavam como primas para a filhinha dela, eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Os nomes estão trocados, ok. Em 2013, eu tinha acabado de entrar para a Faculdade de Artes em São Paulo. Na época, eu morava no interior e tive que me mudar para a capital. Através de uma amiga do meu pai, eu conheci a dona Gilda, que tinha um apartamento em Perdizes e alugava quartos para estudantes. Ela alugou o quarto maior para mim e um menor para um rapaz, que só foi aceito morar lá por ser homossexual, já que seríamos duas mulheres ali e não nos sentiríamos seguras morando com um homem heterossexual. Bom, enfim, o rapaz, que vou chamar aqui de Júlio, não tinha uma energia muito boa, sabe? Ele tinha muita inveja, porque o meu quarto era maior. Vivia inventando fofocas e tentando causar intrigas entre a dona Gilda e eu. Bom, ele queria o meu quarto, Ana, por causa da cama de casal. Ele tinha muitos ficantes, sabe? E queria um lugar confortável para os amassos. Bom, acontece que a dona Gilda não permitia que namorados dormissem lá no apartamento, apenas família num caso de visita. Ou seja, era claro que o Júlio estava planejando burlar essas regras. Agora que eu contei um pouco do contexto e do ambiente em que eu morava, talvez vocês consigam entender um pouco mais sobre o ocorrido. Eu acho que era uma quarta-feira. Eu tinha tido aula de ateliê naquele dia e eu estava fedendo a ovo, já que a aula era sobre como fazer têmperas. Eu estudava à tarde e chegava por volta das 7 horas da noite em casa. E quem mora em São Paulo sabe como é demorada a locomoção. Eu estava podre naquele dia. Tomei banho, jantei com a dona Gilda e deitei na cama para ler alguns mangás online pelo celular. Sem perceber, eu adormeci. Ana, teve uma época em que eu sempre tinha projeções astrais. Era quase rotina, mas não tinha tido nenhuma projeção desde a mudança para São Paulo. Naquela noite eu tive uma projeção. Eu sei que não era sonho, porque a atmosfera é diferente quando é uma projeção. Eu me vi deitada na cama, o celular ao lado do travesseiro, os materiais usados naquele dia estavam em cima da escrivaninha, tudo normal. Eu me vi do alto, Ana.
Então ela estava tipo projetada, como se fosse mais acima, olhando o corpo dela abaixo, né, na cama. Hã, eu me vi do alto, Ana, como se eu estivesse grudada no teto. Até aí tudo bem. Então, eu vi atravessando a parede, atrás da porta, uma sombra pequena. A sombra vinha do quarto do Júlio, que era ao lado. Eu pensei, por que que não usou a porta, já que está entreaberta, né? Eu nunca fechava a porta totalmente por causa dos gatinhos da dona Gilda. A casa era deles, né? Bom, aquela sombra era pequena e aos poucos tomou a forma de uma menininha, usando roupas claras e esfarrapadas. O cabelo era louro acinzentado e parecia sujo. Aquele ser observava o meu corpo dormindo e foi se aproximando aos poucos. Quando olhou para cima e me viu, no teto, na projeção, né? Quando olhou para cima e me viu, aí aquela criança, quando ela olhou para cima, né, eu pude reparar que aquela criança tinha um rosto medonho. Ela me lembrou muito o Bilbo do Senhor dos Anéis, quando ele tenta pegar o anel do Gandalf, sabe? Os dentes afiados, aqueles olhos vidrados e arregalados, os cabelos embaraçados, suja. Ela rosnou e agarrou meu braço espiritual, digamos assim. Ana, eu cresci na igreja pentecostal. Os Winchester têm inveja do meu treinamento com coisa ruim. Brincadeiras à parte, na hora eu tentava tirar o meu braço das garras daquela coisa e eu sentia uma queimação. Então eu falei: que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. E aquela coisa me soltou e tampou os ouvidos com as mãos. Aí eu comecei a orar e repetir a mesma frase. E aquela coisa se encolhia e de cócoras andava para trás, até que eu senti o quarto ficar muito claro e aquela coisa sumiu. Eu acordei num pulo. Eu sentia o meu corpo tremer igual vara verde. O quarto ainda estava escuro. Peguei o celular e ainda era 4 da manhã. Liguei a lanterna e o meu braço ardia, como se fosse tendinite, sabe? E na pele havia marquinhas vermelhas de dedos. Ana, eu voltei a dormir depois de ligar um abajur no quarto porque eu ainda estava muito assustada. Acordei no dia seguinte e o braço continuava doendo. Eu contei tudo para Dona Gilda, que me deu uma bronca por eu ter repreendido a menina, entre aspas. Ela disse que provavelmente era uma criança que precisava de ajuda. Um mês depois eu me mudei daquele apartamento, já que conviver com o Júlio era horrível. Ele tinha uma energia muito pesada. Depois de um tempo, a dona Gilda me contou que ele deu muito trabalho para ela. Talvez tivesse sido melhor alugar para outra pessoa mesmo, né? Enfim, eu passei anos pensando se fiz certo ou não, mas depois de ouvir o relato da moça, eu tive certeza que fiz é certo. É isso aí, Ana. Obrigada por ler. Que Deus abençoe vocês, sua linda família, seus pets engraçados e que o negócio de vocês eh, cada vez vá mais alto. Muito obrigada. Beijos, beijos para você. Então, acredito que assim, você já sentiu a energia pesada do cara. O cara era encrenqueiro, invejoso, burlador de regras do local, ou seja, desrespeitoso. Então, era uma pessoa realmente complicada, de energia pesada. Vá saber o que mais que tinha por trás disso, né? Isso era só a fachada que você conhecia, né? Com o que será que ele lidava? O que será que o acompanhava, já que a energia, você relata aqui, que era ruim? Aquela sombra veio do quarto dele. Então, se ele já dava umas. Você já sentia que ele tinha inveja do quarto, que ele queria o seu quarto. Vai saber se isso foi uma coisa mandada, se isso era uma entidade que andava com ele e foi tentar começar a fazer alguma coisa com você, talvez para você desistir do quarto, se apresentando como criança para te enganar, né? Talvez isso.
Só que a hora que ela viu que você fala: "Ixi, ela tá me vendo", ela meio que essa entidade, ou sei lá o que, assustou, se mostrou realmente como era, não sei. Talvez no susto ela tenha, né, com aquele rosto feio, sei lá. E vai saber, né, se ela não queria começar a te assombrar, começar a te perturbar para você querer sair daquele quarto e ele pegar o teu quarto, não sei. Enfim, mas eu acho que se fosse um espírito de criança, ok, não ia ser assustador. Não ia botar as mãos no ouvido quando você falasse, fizesse uma oração e saísse correndo como se aquilo tivesse machucando, se aquilo fosse simplesmente uma criança inocente, o espírito de uma criança. Aquilo pareceu perturbador, aquilo reagiu mal a uma oração. Então, né? Eu acho que se é uma criança, você ia perceber a atmosfera diferente de um bom espírito ali e de um que não é muito bom, não, né? Então, acho que você fez certo, né? Na dúvida, faz oração. Se achar ruim, sai daqui, filho. Se não, fica aí que eu faço oração pra você. Agora, se te fez mal, então vaza. Credo. E aí é que entra aquela questão, por isso que ela falou aqui, porque no primeiro relato, que foi o relato que ela viu, a mãe relatava que a filha começou a falar para ela que tinha umas amigas, que era uma criança como ela, que era prima dela. Só que aí começou a coincidir de ter umas aparições, sombras na casa dela, e quando ela mandava aquela sombra embora, que ela bania aquele espírito ruim, a criança parava de ver a amiguinha imaginária, a prima imaginária. Dava um tempinho, ela falava: "Ai, mãe, tem outra prima minha aqui, minha amiguinha, era uma criança que estava lá". E de novo aparições, sombras. Então ela começou a relacionar que havia os espíritos ruins iam até a casa dela. Agora eu não me lembro se foi amando de alguém ou quê, mas eles se mostravam para a filha dela como uma criança, como prima. Aí eu já não sei, mas de uma forma amigável, como uma criança que está por ali, mas na verdade não era, não. E aí a gente também começou a questionar, né? Mas será que o espírito inocente de uma criança e tal, se morre, quando morre, o espírito fica muito tempo para cá? Por que vai ficar preso? Porque se ele é inocente, né, é mais puro, né, não vai ficar aqui por muito tempo. E aí teve gente que falou: não, não fica por muito tempo aqui. Se você vê um desses espíritos, muitas vezes são espíritos enganadores, que se fazem passar por criança para ter tipo um passe livre, para você meio que permitir. Sei lá, gente. Deixem aí suas opiniões. O que vocês acham? Tá bom? Se já teve algum relato parecido, algo parecido aconteceu, manda o seu relato pra gente. Um beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! O diabo teria nos visitado aquela noite na fazenda? Eu, hein? Olá, Ana e assombrados, eu sou a Beltrana, que detesta ser chamada de fulana. Me desculpe. Espero que estejam todos bem e vamos ao relato. Tentarei não usar nenhum nome, mas se tiver já vai estar trocado. Beleza. Eu e minha mãe morávamos numa fazenda, junto ao meu padrasto e a mais dois irmãos gêmeos. Essa fazenda era perto da cidade, cerca de 5 ou 6 quilômetros de distância. Em uma noite de quaresma, era uma noite de domingo, e eu me lembro desse detalhe porque estávamos assistindo Silvio Santos, eu e a minha mãe, e já era quase no final do programa, ou seja, já era por volta de umas 11h50 da noite. Meu padrasto dormia no colchão no chão da sala e meus irmãos dormiam no quarto deles. Estávamos então somente minha mãe e eu acordadas assistindo televisão, e foi quando nós duas começamos a sentir um perfume muito forte, mas muito forte mesmo. Perfume masculino. Aqui na minha região, quando a gente sente um perfume diferente, ou seja, perfume que não é de ninguém que está presente ali no momento, não temos o costume de falar que cheiro, porque temos a crença de que se falarmos que cheiro ou que perfume bom, o mal que está fora pode entrar. Dizem os mais velhos que é o diabo fazendo xixi do lado de fora e esperando um elogio para entrar.
Gente do céu, essa eu não sabia. Porque, assim, é até comum a gente tá em casa, se sentir um cheiro, você fala: "Ai, que cheiro bom". Não vou imaginar que o diabo tá mijando lá fora, né. Mas mas agora sabemos, agora já vou ficar ressabiada em falar, em elogiar um cheiro que eu não sei de onde vem. Bom, enfim, esse cheiro ficou no ar por uns 5 minutos e já estava começando o Conexão Repórter, acho que é esse mesmo o nome do programa que começava depois do Silvio Santos. Pois bem, acontece que eu perguntei à minha mãe se ela também estava sentindo aquele cheiro diferente e ela disse que sim. Ficamos nos perguntando o que era aquilo, até que eu olhei pela janela da sala, o morro da estrada acima, e vi descendo pelo morro um carro com os faróis altos, um carro com farol alto. Eu e minha mãe tentamos acordar o meu padrasto de tudo quanto é jeito. Ah, um detalhe é que ele tem um sono muito leve, qualquer barulhinho ele acorda. Ele levanta todos os dias às 4 da manhã para tirar o leite, para tirar o leite das vacas. Então é normal ele ter um sono bem leve. Só que nesse dia ele não acordou. A gente mexeu com ele, sacudiu, chamou e nada dele acordar. Então, fomos eu e minha mãe lá para fora para ver quem era, pois a essa altura o carro já havia parado na porteira. De dentro do carro, a porta do lado do passageiro abriu e do outro lado, na porta do motorista, desceu um homem muito alto e veio andando. Ele passou por baixo do pé de manga sem abaixar a cabeça e, Ana, pasmem, o cheiro que chegou a uns 5 ou 10 minutos antes era o cheiro desse homem. Nesse momento, parecia que eu e minha mãe estávamos hipnotizadas. Nós não conseguíamos ter uma noção clara de tudo aquilo, de tão estranho que era, né? Era muito estranho alguém indo numa fazenda naquele horário. Lá em casa tínhamos uma luz na varanda que iluminava até que bem, assim, iluminava até que bem a parte da frente da casa, até uns 10 metros para frente. Na teoria, daria para ver o rosto do homem iluminado por essa luz. Mas as coisas estranhas não param por aí, né? Nós não conseguíamos ver do nariz para cima desse homem, somente da boca para baixo, sabe? A gente conseguia ver a boca e o corpo. Era como se uma sombra tampasse os olhos e o nariz dele. Não conseguíamos ver. E ele perguntava o seguinte: aonde é a fazenda do fulaninho? E aí a minha mãe explicava a ele como chegar lá. E ele perguntava de novo: pois é, moça, mas aonde é a fazenda do fulaninho? E a minha mãe explicava novamente. E ele repetiu essa pergunta por umas 5 ou 6 vezes. Aí você fala: ai, cale-se, 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 né? Oh, pelo amor de Deus, eu tô falando, não tá entendendo, não? Oh, meu Deus, aquela que não tem paciência, mas nem o capeta mais. Não, com fantasma, sei lá o que é. Cara, ele repetiu umas 5 ou 6 vezes a mesma pergunta e ela explicando onde era. Até que, por último, a minha mãe falou: ah, moço, olha, moço, você vai assim, assim, assado, aí você chega lá, tá? O homem então agradeceu, saiu sem nos dar as costas, ou seja, ele saiu de ré. Vá de retro, olha lá. Ele saiu de ré, passou com a cabeça novamente sem abaixar no pé de manga, entrou no carro, deu partida e saiu lá para baixo. E aí eu fiquei olhando da janela o carro que ele estava. Eu fiquei olhando da janela o carro que ele estava, que desceu. Só que onde o carro desceu é onde fica o curral. E lá é uma parte da fazenda que não tem saída, não tem mais estrada ali. Ou seja, para ele ir embora, ele teria que subir o morro novamente, tipo fazer uma volta ali com o carro, acho que voltar pelo mesmo lugar de onde ele veio, entendeu? E subir o morro de volta, né? Cadê onde estou?
Então, para ele ir embora, ele teria que subir um morro novamente, e isso não aconteceu. Tão logo ele desapareceu. Não, tão logo ele apareceu, entrou no carro e foi embora, o cheiro que estava ainda no ar, aquele perfume masculino, também se foi. Ana, aqui para nós também temos a crença de que quando o diabo aparece, ele não dá as costas, pois se ele der as costas, é possível ver as asas e fogo. Quando ele foi embora, eu e minha mãe nos olhamos e nos perguntamos: o que é que acabou de acontecer aqui? E eu perguntei a ela se ela tinha visto o rosto dele inteiro, ou seja, os olhos, boca, nariz, e ela me disse que não, que só havia visto da boca para baixo. O interessante é que a luz que iluminava o quintal passava até por trás dele, ou seja, dava para ver as coisas por trás dele, o chão, a grama, né? Só que não dava para ver nem olhos, nem nariz, nada aqui. Minha mãe e eu ficamos espantadas e eu contei para ela que o carro dele havia descido lá para baixo e não tinha subido ainda. Nós oramos e trancamos tudo. Ana, o que é que será que foi isso? Eu não acredito que tenha sido o próprio diabo. Uma vez, contando essa história, eu vi que poderia ser algum espírito que morreu procurando essa fazenda. Me disseram que certa vez teria uma festa lá e que o carro de alguns jovens capotou e eles não sobreviveram. Mas eu não sei se é isso de verdade. Até porque anos mais tarde eu conheci o tal do fulaninho lá da outra fazenda. Nunca cheguei a comentar sobre esse ocorrido, mas nunca ouvi ele dizer que alguém morreu indo para lá. Bom, obrigada, Ana, por ler. Espero que gostem e deem sua opinião, por favor. Sempre assisto o canal e adoro vocês. Desculpe se houver algum erro ou ficar confuso. Um beijo para você, muito obrigada. O que tinha que ser feito é conversar com o tal do fulaninho. Porque, afinal, essa assombração perguntou por 6 vezes aonde ficava. 6? Meia, meia, meia. Ele perguntou por 6 vezes aonde ficava a fazenda dele. Então, eu falava, o que, que o senhor quer? Desculpa a curiosidade, mas o que, que o senhor quer com ele essas horas? Não, a gente não vai perguntar isso, mas o que. A direção era lá. E por que, que ele repetia? Realmente ele não ouvia, a comunicação era prejudicada ali? Não dava para ver o rosto, um espírito. Eu também não acredito que seja o diabo. Talvez ele estava bem arrumado. Como que era a roupa dele? Ela falou que a porta do passageiro também abriu, mas de lá não saiu ninguém. Saiu alguém da porta do motorista. É isso? Então, será que tinha mais gente no carro? Será que realmente seria alguém ainda procurando o destino da tal festa, mas essa festa foi lá na fazenda do fulaninho? Quer ver? É, olha lá, algum espírito que morreu procurando essa fazenda. Me disseram que certa vez teria uma festa lá, nessa fazenda, né? E que o carro de alguns jovens capotou. Então, teria que conversar com esse fulaninho aí, dono da fazenda, para saber mais a respeito de quem era esse pessoal. Eu também acredito que é um espírito que está perdido, em looping, tanto que ele rebobinou até, às vezes, sei lá, ele voltou de costas, sempre estranho, né, também não dar as costas ali. Ai, gente, eu não sei, foi muito estranho, não acredito que tenha sido o próprio, como ela disse, mas um espírito perdido por ali. E nunca mais aconteceu nada do tipo. Olha só, bem interessante. Se alguém tiver uma explicação, se alguém souber, deixa aqui nos comentários. E se já aconteceu algo parecido com vocês, também conta o relato pra gente. O milagre de Nossa Senhora das Graças. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu sempre quis ser chamada assim. Eu tenho 27 anos, moro no Pará e esse relato é verídico. Aconteceu comigo em fevereiro de 2020. Esse relato não tem nomes, então pode ler tranquila. Obrigada.
Bom, antes eu vou contar umas coisas para todos entenderem melhor o relato. Eu sempre tive uma mediunidade aflorada. Desde muito nova eu vejo vultos, tenho pressentimentos e principalmente tenho sonhos premonitórios. Dito isso, vamos ao relato. Eu sou formada em engenharia e ano passado, bem no final do meu curso, eu não sabia exatamente o que fazer. Se eu arranjaria um emprego ou continuava na vida acadêmica. Então, depois de pensar um pouco, eu decidi continuar na vida acadêmica e tentar o mestrado. Me inscrevi na área que eu queria e, para fazer a prova, tinha 30 inscritos para 7 vagas ofertadas. Um dia antes da prova, eu estava conversando com a minha madrinha, que disse que antes de eu ir fazer a prova, era para eu rezar a oração Maria passa na frente e oferecer para Nossa Senhora das Graças. No dia da prova, eu tive uma crise de ansiedade antes, né? E estava suada, eu tremia, nervosa, bateu o desespero. Então, lembrei o que a minha madrinha havia dito no dia anterior. Peguei meu celular, fui para um lugar calmo onde eu estava sozinha e pelo Google mesmo busquei a oração de Maria passa na frente. E enquanto eu lia, botei para fora todo o sentimento de angústia que eu estava sentindo naquele momento. E no final pedi para que Nossa Senhora, pedi para Nossa Senhora para que eu passasse na prova. Pedi com todo o meu coração. E quando eu acabei de orar, eu senti instantaneamente uma paz. Aí eu tive certeza que eu ia passar. Fui fazer a prova totalmente confiante na minha aprovação. E adivinhem o que aconteceu? Sim, eu passei na primeira fase da prova e em primeiro lugar. Nessa primeira fase, quem passasse iria automaticamente para a última fase, e passando a última fase estaria automaticamente no mestrado. Nessa primeira fase, apenas 5 pessoas passaram das 30 pessoas inscritas para as 7 vagas ofertadas. E eu fiquei muito feliz. Porém, a alegria de pobre dura pouco, né? E uma moça pediu anulação de uma questão da prova. E a coordenação do curso aceitou o pedido dela e anularam a questão. E assim, essa moça entrou na competição para a próxima fase. E junto com ela, mais 3 pessoas. E agora eu tinha concorrentes para a área que tinha escolhido. Na última fase, meu currículo não era bom quanto os outros participantes, pois eu não tinha artigos e nem muitas publicações, e com isso eu fiquei em último lugar. E na soma das fases do processo seletivo veio o resultado, e eu estava desclassificada. Eu fiquei devastada, completamente triste e frustrada, pois eu sentia dentro de mim que eu ia fazer aquele mestrado. Naquela noite eu chorei tanto, mas tanto, pois o que eu ia fazer para sustentar o meu filho? Sim, eu tenho um filho. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu chorava. E pensava que tinha pedido errado para Nossa Senhora, pois eu pedi para ela me passar na prova do mestrado e não no processo todo. E aí eu chorei ainda mais, até que ouvi uma frase na minha mente: Deus nunca tira aquilo que Ele nos dá. Guardei aquela frase e o cansaço me dominou. Na manhã seguinte, eu fiquei lembrando daquela frase e pedi para Nossa Senhora me dar uma luz. De noite eu tive um sonho. Sonhei que estava saindo de um supermercado com a minha mãe e de longe eu ouvia um hino do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E então eu dizia: Vem, mãe, se a gente for. Eu dizia assim: Vem, mãe, se a gente for por aquela rua, a gente chega na hora da passagem da Santa, porque os fogos ainda estão longe. E imediatamente a gente ia pela outra rua, até chegarmos num lava-jato, aqueles que têm uma rampa alta para o carro subir e tem um espaço vago no meio. Ao lado do lava-jato tinha uma casa com um pátio na frente, e eu via na frente da casa uma imagem de Jesus. Sim, uma imagem de Jesus, igual essas que a gente vê nos quadros. E ela estava flutuando. E eu puxava minha mãe e dizia: Mãe, olha lá, é Jesus, olha Jesus. Mas minha mãe não via.
E de repente o final da imagem começou a pegar fogo sozinho e eu falando para minha mãe ver. Quando o fogo chegou na cabeça de Jesus, o fogo se transformou em uma pomba branca e voou para o céu. Eu caí no chão chorando e ouvi os fogos da procissão do Círio perto. Então minha mãe me chamou para irmos e fomos as duas correndo e chegamos na hora exata da passagem da Santa. E eu vi que dentro do andor não era Nossa Senhora de Nazaré, era Nossa Senhora das Graças. E eu chorava muito. Uma semana depois desse sonho, houve desistência de 3 vagas de mestrado, inclusive da moça que pediu anulação da questão, e eu fui chamada na 3ª fase. Hoje estou no mestrado, já fiz todas as disciplinas, meu projeto foi aprovado e estou na finalização do mesmo. Obrigada por ler o meu relato e eu o escrevi como forma de agradecimento a Nossa Senhora das Graças, pois eu prometi que escreveria para o seu canal se eu fosse aprovada e eu fui. Eu queria dizer que Deus nunca tira aquilo que Ele promete para os seus. Se você sente em seu coração que Deus lhe deu algo, tome posse e não duvide. Eu sou grata a Nossa Senhora das Graças por sempre abençoar a minha vida e nunca me desamparar. Bom, Ana e assombrados, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado e se quiser eu conto outros relatos para vocês, pois a minha família é cheia de histórias sobrenaturais. Observação, eu sou muito fã do canal e ouço todos os dias. Minha mãe tinha medo dos relatos e hoje é maior fã. Ela briga comigo se fica um dia sem ouvir os relatos. Um beijo para você e para os babies. Muito obrigada, um beijo para você. Ai, que legal. Olha, no fim deu tudo certo, hein? Olha aqui. Bom, tô vendo aqui. Peraí, deixa eu anotar. Veja ele, né? Mas agora eu vou ler este. O Santo Antônio de Costas. Oi, Ana e Assombrados, venho por meio deste contar a vocês um relato que aconteceu na minha família alguns anos atrás. Não citarei nomes. Obrigada. Hoje eu tenho 22 anos e creio que na época eu deveria ter por volta dos 12 anos. A minha família, éramos assim, meu pai, minha mãe e minha irmã, que é 2 anos mais nova. Minha mãe sempre foi uma católica fervorosa, daquelas que vai à missa todos os domingos, reza o terço todos os dias, sempre levou eu e minha irmã à igreja desde crianças, e é claro que, como todo católico, tem até hoje em casa um altar bem grande com várias imagens de santos, Bíblia, terços e fora as outras imagens que tem espalhadas pela casa. Nesse altar tem 2 imagens que se destacam por serem bem grandes, que é uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e uma de Santo Antônio, que sempre ficaram uma ao lado da outra. Um dia, a minha mãe notou que a imagem de Santo Antônio estava virada de costas. Nesse primeiro momento, ela não fez muito caso, mas isso começou a acontecer com frequência. Toda vez que ela passava na frente daquele altar, a imagem de Santo Antônio, estava virada de costas. Algumas vezes virada realmente para a parede e outras vezes virada na direção da Nossa Senhora, que ficava ao lado dele. Até que teve um dia que a minha mãe se irritou com aquela situação e veio questionar a mim e a minha irmã, dizendo que se fosse alguma de nós que estivesse virando a imagem do santo, que era para a gente parar de fazer isso, porque santo não é brinquedo. Mas, Ana, não era nenhuma de nós que estava fazendo isso. Ninguém ia lá virar a imagem do santo de costas. E isso foi se repetindo. Todo dia a gente tinha que desvirar o santo. Isso aconteceu em uma época em que nós estávamos brigando muito em casa, sabe? Muitas vezes sem motivo algum, parecendo que do nada alguma coisa nos deixava com raiva uns dos outros. Eu e minha irmã brigávamos feio, sem motivo mesmo. Daquelas brigas de se cobrir no tapa. Meu pai e minha mãe também discutiam todo dia.
Foi aí que a minha mãe falou que provavelmente isso de o santo se virar de costas para nós era um sinal, para nos mostrar que tinha algo errado ali. Assim, minha mãe começou a levar essa situação em oração na igreja, toda semana. E em casa também começamos a rezar mais todos os dias, pedindo para que qualquer mal se afastasse. E foi assim que, de repente, isso parou. Nós, dentro de casa, paramos de brigar tanto desse jeito e o Santo Antônio nunca mais virou de costas também. E é isso, Ana. Obrigada por ler o meu relato. Sei que não é nada tão assustador, mas foi algo que marcou a nossa família e que há anos que ninguém mais toca no assunto. Gosto muito do canal e acompanho como posso todos os dias. E hoje já sou membro. Beijos e até a próxima. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, parece que assim, alguma coisa ruim entrou na casa e essa coisa ruim não queria que o santo talvez olhasse ou oferecesse só. Mas só o Santo Antônio? Ai, Nossa Senhora, não aconteceu nada, só o Santo Antônio ali. E esse negócio de virar a imagem de costas e. Eu não sei se foi o santo ou se foi a coisa ruim que estava lá que virou o santo. Se foi o santo que se virava para dar um sinal, tipo, tem coisa errada aí, ou se a coisa ruim que estava lá influenciando a briga e tudo mais, querendo que o circo pegasse fogo, tava tipo, vira essa imagem para lá, sabe? Sai daqui. Sabe aquelas blasfêmias? Não sei se pode se dizer. Por exemplo, quando coloca o crucifixo de ponta cabeça, sabe? Derruba a imagem do santo, essas coisas assim. É uma zombaria com os objetos sagrados, né? Sacrilégio, essas coisas, obrigada, sacrilégio, sabe? Uma coisa do mal, ou se era um sinal do santo. Lembra aquele relato que havia contra Santo Antônio? Santo Antônio é um santinho que se mexe, hein, gente? Lembra aquele relato que havia contra Santo Antônio? Que o santo não parava na... Muito legal esse relato. Ele não parava na prateleira do antiquário. Ele sempre caía e quebrava todos os outros santos. Porque, na verdade, ele não queria ser vendido para qualquer um. Ele queria voltar para a dona. E, cara, quem não assistiu, assiste esse relato, é muito legal. O que havia contra Santo Antônio? Bom, o juízo foi feito? É uma moça que nos conta também. Hoje irei contar um relato que aconteceu comigo. Em maio de 2018, meu avô, que Deus o tenha, foi para o hospital pois estava passando mal. E no mesmo dia, um dos meus gatinhos sumiu. Eu o chamava, fiz de tudo, mas ele não apareceu. Decidi então que eu iria procurá-lo, independente do lugar. Observação: eu moro no interior. Posso dizer que é um sítio. É um lugar bem grande, o que fazia ficar mais difícil procurar o gatinho. Eu entrei no meio do cafezal. Eu subia morro, descia morro, chamava e chamava, mas ele não aparecia. Até que alguma coisa me disse: vá até o pasto do vizinho. Esse pasto faz fronteira com um dos cafezais do meu pai e eu decidi obedecer aquela voz. Quando cheguei perto do pasto do meu vizinho, meu coração gelou. Uma enorme tristeza me consumiu, pois lá estava o meu gatinho, morto, com os urubus já rodeando. Antes que digam que foi irresponsabilidade minha, quero que saibam que, como eu moro num sítio no interior, não tem como segurar um gato dentro de casa. Até castrado o bichinho foi, mas não adiantou. Eu fiquei muito triste, chorei muito e até remédio para me acalmar minha mãe me deu, mas não adiantou de nada. Minha mãe nunca foi assim muito chegada nos gatos, sabe? Mas daquele ela gostava. Então ela também ficou muito triste. Foi quando ela olhou para mim e disse: não se preocupe, eu tenho fé em Nossa Senhora que a pessoa, ou seja lá o que fez isso com o gato, que as mãos dessa pessoa, que, que as mãos dessa coisa fiquem secas. E eu entrego isso em suas mãos, mãe, que o juízo seja feito. Depois disso, passaram-se dias, semanas, e o meu avô morreu, aumentando ainda mais a minha tristeza.
Depois de 1 ano, enquanto meu pai conversava com um dos sobrinhos do nosso vizinho, ele acabou descobrindo que o cachorro do sobrinho do vizinho, tinha sido encontrado morto dentro de uma armadilha. O cachorro estava seco. Quando meu pai me contou isso, eu me arrepiei todinha, pois eu lembrei daquilo que a minha mãe havia dito. Esse cachorro já havia nos dado problemas. Ele já tinha matado galinhas e patos da minha avó e até chegou a me atacar, me machucando e fazendo eu ter que tomar vacina antirrábica. Eu não sei se foi coincidência ou não, o cachorro ter morrido e ter sido encontrado seco, mas eu sempre acreditei que a minha mãe tivesse uma espécie de dom e também acredito que eu puxei isso um pouco dela. Dizem que o que sai da boca de uma mãe sempre acontece. Todos que escutam esse relato acabam ficando assustados com o final, mas eu quero dizer que ele é 100% real. Então, vai saber. Então, provavelmente o cachorro atacou o gatinho. Ele entrou lá e o cachorro atacou, né? E o cachorro é bem acostumado a atacar tudo, né? Cachorro bravo. E aí ele estava seco. Será? Provavelmente já é porque fazia dias que ele estava nessa armadilha, será? Foi pego numa armadilha. Provavelmente. Que tipo de armadilha? Será que ele colocou as patas? E como ela falou que as mãos a maldição dela, que seja lá o que fez isso com o gato, que as mãos dessa coisa fiquem secas. Ai, gente do céu. Enfim, aconteceu, né? Se foi isso, se não foi, se foi coincidência, aí a gente também não pode dizer, mas mais um daqueles casos, o que sai da boca com a força da intenção é poderoso, ok? Então, nos contem aqui nos comentários as suas experiências, né? O que vocês já passaram com esse lance de maldição de praga, né? De falar assim e acontecer. Deixa aqui nos comentários ou envie o seu relato pra gente. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.